O golpe do Temer e do Bolsonaro foi tão grande que, assim, o meu irmão se qualificou, tem uma boa formação, foi fruto desse Ciências Sem Fronteiras, mas como a economia do Brasil foi para casa do caramba, não tem mercado para essas pessoas especializadas. Então fica uma coisa, eu queria que você comentasse, Lenira, pegando esse exemplo do irmão do Gustavo, que careceu de uma formação, e o meu irmão, por exemplo, que teve essa grande formação, e colocar até, o meu irmão fez uma graduação, nem tô falando aqui dos bichos grilo de filosofia que sou eu, que é os caras tudo da maconha, ou você da matemática, que é tudo os cabeçudos, que vai fazer um ITA, alguma coisa que é bastante acadêmica. A faculdade do meu irmão é de games, lida com essa pauta do empreendedorismo. Nem para isso esses governos foram bons. Os governos com maior investimento para games dentro do Brasil foram os governos do Lula e da Dilma, e parece que vai retornar agora com esse Lula 3. Queria que você comentasse isso. Eu primeiro quero compartilhar, né, porque a gente já falou disso, acho que privadamente, eu e o Pedro, a gente concorda que games é uma coisa muito importante, que tem que ser desenvolvido, que é uma indústria que gera emprego, que é um tipo de arte, concordamos sobre isso. A gente da rede, Pedro, a gente acha a rede toda, a gente abraça a rede toda. Eu vou contar 2 casos, um muito triste que ilustra isso que vocês estão falando, que é assim, ó, a filha da diarista que trabalhava na casa da minha avó, a minha avó tinha uma diarista que trabalhava como faxineira até os 60 e poucos anos. Acho que ela trabalha até hoje, ela já deve estar com 70 anos. É que a minha avó faleceu, então eu não tenho mais contato com ela. E aí, ela tinha os filhos, e os filhos trabalhavam carregando gás, e ela falava, nossa, eu me esforcei muito para os meus filhos estudarem, mas eles não davam para o estudo. E aí botava na pessoa um problema que era do sistema, né? Ah, eles não dão para o estudo. Não era eles que não davam para o estudo. É que primeiro eles tinham que comer, eles tinham condições muito ruins, enfim. E o neto foi para o Instituto Federal. Fez Instituto Federal, passou num curso profissionalizante lá, técnico, se eu não me engano, de computação, passou no curso de engenharia da Universidade Pública do Rio, na UERJ, estava fazendo engenharia quando teve o golpe. Ele teve que parar de estudar, porque não tinha como pagar as contas, o golpe acabou com as bolsas, acabou com tudo que mantinha ele estudando, e acabou com as condições de vida da família dele, que conseguia antes manter ele estudando engenharia. E ele foi ser repositor de mercadoria nas Americanas. E aí ela contava, chorando para mim, que ele falava para ela, chorando, que aquele não era o lugar dele. Então, isso que o Gustavo falou é assim, olha o mundo que se abriu e olha o mundo que se fechou na porta de um menino negro de Santa Cruz, a periferia do Rio de Janeiro, né? Então, quando você tem esse processo, olha o crime que é isso. Olha o jeito como você destroçou a vida desse e de milhares e milhares de meninos. Então, essa reforma é uma parte essencial do golpe, ela não é uma parte lateral, porque, para vocês terem uma ideia, o Willa Goldfein, que era o presidente do Banco Central da época, disse que uma das reformas importantes para cumprir o projeto do Ponte para o Futuro do golpe era a reforma do ensino médio, que ela era uma reforma que estava resolvendo o problema fiscal do Brasil. Por quê? Porque naquela época aumentou exponencialmente. Fiscal, né? Com corte na educação você vai resolver um problema fiscal. Ou seja, é uma confusão absoluta de prioridades. Não é uma confusão, não. Ele estava falando de uma coisa que economicamente precisa. Por quê? Porque os banqueiros começaram a comprar grandes empresas e negociar as ações dessas grandes empresas que vendem ensino porcaria em lugar de educação de qualidade, e essas grandes empresas precisavam da reforma do ensino médio. Então, ele não estava fazendo uma análise errada, ele estava colocando precisamente, só que olha o lugar. Se você lê hoje os manuais do Itaú sobre como você deve investir o seu dinheiro no ensino, eles dizem assim, pesquise a concorrência das escolas públicas ao redor, ao comprar ações da Bolsa, onde essa empresa que você está comprando ações da Bolsa está investindo. Porque eles sabem que a concorrência do Instituto Federal, por exemplo, com eles é brutal. Então, e é isso. Só que o discurso do empreendedorismo é absolutamente falacioso, porque depois do
do golpe, a industrialização do Brasil foi destroçada, já andava muito mal, mas ela foi destroçada, a indústria naval acabou, a indústria de games acabou, um monte de complexos industriais do Brasil foram, o próprio complexo industrial de engenharia civil foi destruído pela Lava Jato, que tirou milhares, milhões de empregos. E aí, o que sobrou? Qual é o lugar que essas pessoas submissas, essa super burguesia brasileira, super no sentido de que é muito rica, muito pouca gente, onde é que eles veem o Brasil na divisão internacional do trabalho? Vendendo commodities, né, que é água e sol condensada em grãos de milho, eucalipto, minério de ferro, e fazendo comércios e serviços, enquanto eles enriquecem com super investimentos em banco com a maior taxa de juros do mundo. Então, eles foram precisos em implementar um projeto deles. Nós conseguimos interromper, felizmente, nesse momento, e ainda com muitas dificuldades, mas... Então, assim, o ensino, ele precisa ser esse lugar que abre portas. E aí, só para terminar, enquanto o Gustavo falava, eu estava me lembrando de fatos que as pessoas não conhecem. Gustavo, eu não sei se você sabe disso, mas, em geral, 60% dos brasileiros nunca foi ao teatro, né? Não sei se o número ainda está esse, mas sempre foi um número desse. Acho que o número está até mais alto. Vai pior do que ele. E o teatro caiu. Mas a parte que vai, se você pegar os 30%, 40% que vai ao teatro, quem leva é a escola. Idem para o museu, idem para o cinema, idem para ter acesso a livros. Entendeu? Então, a escola é o lugar onde o mundo se abre. E o que eles estão tentando fazer é bater com a porta na cara desses jovens atualmente com a reforma do ensino médio e fechar esse mundo de volta à possibilidade de vender bolo de pote, de ser cabeleireiro. E eu não tenho nada contra quem vende bolo de pote e é cabeleireiro. Mas, assim, você não dá oportunidade para a pessoa ser um desenvolvedor de game. Né? Não dá oportunidade de escolha. Exatamente.